Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus, que final de semana intenso, aleluia, com os radicais livres aqui, desde sexta-feira, muita oração, muita adoração, Olimpíadas Radicais. Cadê a equipe vencedora? Sobe aqui rapidinho, cadê a taça? Cadê André, o líder da equipe? Vamos lá, deixa eu honrar esses irmãos aqui. Gente, para quem não sabe, nós estamos na Holy Fest. A força da unidade é o tema. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para essa equipe vencedora. Aleluia. Cadê a taça, gente? Por favor, André. Glória a Deus, glória a Deus. Ninguém lá fora, hein? Cadê os servos? Me ajuda, segura essa turma abençoada aí. Jovem assim, não consegue parar quieto, né? Mas aqui o Senhor para o jovem, faz ele ouvir. Amém, irmãos? Glória a Deus. Cadê a taça? Tem que subir com a taça aqui. Gente, depois de 3 anos sem Olimpíadas Radicais, devido à pandemia, essa turma aqui, vou já apresentar eles. Tem que estar a taça aqui, né? Vou já apresentar eles. Eles são a turma de vencedores. Eles venceram as Olimpíadas Radicais. Eu posso ouvir um glória a Deus? Gente, é muito divertido, eu estava lá, pensa numa tarde fantástica, estar com essa turma, estar com esses jovens ali, jogando bola, jogando vôlei, cabo de guerra. Tinha uma lá que eles vendaram os olhos uns dos outros e tinha que caminhar pelo campo minado. É isso, Felipe Botelho? É campo minado, e gritaria, e o Isaac lá, né, o meu filho lá, eu quero também, pai, eu quero também, pegou na corda lá do cabo de guerra, puxou também, que divertido. Gente, levanta a taça aí, uma salva de palmas para ele, gente, aleluia. Cadê a foto? Ninguém vai registrar, cadê nossa cameraman? Aí, o cameraman, aí levanta de novo, ó, aqui, ali, não, ali, aí levanta a taça assim, todo mundo apontando aí, 1, 2, 3, e é isso, glória a Deus, obrigado, Caio. Mais uma vez uma salva de palmas, parabéns, Deus abençoe vocês, glória a Deus. Eu quero chamar aqui o líder, vem cá, o André. Gente, eu quero destacar, né, calma, gente, não fica nervosa, uma aqui está falando, ai meu Deus, está clamando Jesus já, com vergonha. Mas, gente, eu quero louvar a Deus pela vida. O André foi o líder da equipe, né? E literalmente eu estava lá o tempo todo que eu estive lá, eu vi aquilo ali, olha, a força da unidade. Eu vi essa galera aqui, a equipe de Vila Velha, uma salva de palmas, gente. Eu vi esses jovens unidos para vencer, né, as outras equipes, e foi algo poderoso. Parabéns, André, pela liderança. Dá para ele a taça aí. Glória. Isso aqui é igual Copa do Mundo, eles não levam para casa não, fica na igreja, tá bom, gente? Mas fica registrado que eles ganharam. Cadê as outras equipes? Levanta a mão aí, ó. Agora só em 2024, se preparem. Gente, obrigado, pode descer, uma salva de palmas para eles. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, gente, foi muito divertido. Eu quero estimular você, quando tiver, né, as Olimpíadas Radicais, vem para cá, não fique em casa não, vamos estar junto. É muito bom estar no meio dos jovens, eu amo, né? Deu para perceber que eu estou a caráter hoje, né? Não estou de terno e tal. Vim aqui mesmo para curtir com eles. Preguei sexta-feira, vou pregar hoje, agora em cima desse tema aqui. Talvez você que está aqui, né, é casado, você, pastor, então eu estou num culto de jovem. Tá, você está num culto de jovem. Aleluia, glória a Deus, você vai receber uma palavra abençoada, inspirativa, com esse tema aí, a força da unidade. Eu preguei na sexta-feira, pastor Eleni pregou no domingo de manhã, no sábado de manhã, o Jonatas pregou à noite, a Paula também pregou no sábado de manhã, antes da pastora. Eu estou pregando agora, ainda tem a noite. Fala para o seu vizinho, ainda tem a noite. Aleluia, agora estamos usando mesmo o feriado para isso. Eu fico imaginando, gente, essa Holy Fest num sítio, aleluia. Quem está orando aí para Deus dar um sítio para a videira? Deus vai dar, pode escrever, Deus vai dar para nós. E não vai ser 3 dias não, vai ser 5 dias, aleluia.
Aleluia, glória a Deus, vai ser poderoso. Eu quero testemunhar para vocês que eu me converti numa igreja que todo ano nós fazíamos retiro de carnaval. Irmãos, eram 300, 400 jovens retirados. Os alojamentos não cabia todo mundo, aí tinha que levar a barraca, era uma confusão. Era muita comida, era muita brincadeira, era muita gente. Brincava à tarde e à noite tinha um culto, sabe? Todo mundo cansado de tanto jogar bola, vôlei, mas o poder de Deus vinha, renovava os jovens. Eu fui marcado por essa experiência. Sabe, os casais ali dando todo o apoio, trabalhando. Que experiência fantástica. Que experiência abençoada. Nós vamos viver isso aqui, amém, irmãos? Nós vamos viver esse tempo aqui na nossa igreja. Deus vai dar um sítio para nós. E também, enquanto Deus não dá, nós vamos, sim, Senhor, nós vamos alugar um lugar, nós vamos fazer um retiro para todas as famílias da nossa igreja. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu quero compartilhar com vocês um pouco da palavra do Senhor. E usando esse tema aí, olha, a força da unidade, eu quero falar sobre o tema não seja desunido. Fala para o seu vizinho aí, não seja desunido. Olha, a gente não conseguiu exaurir não esse negócio de unidade, mas a gente falou muito da importância da unidade, da força da unidade. E aí eu estava meditando, refletindo, Deus me deu uma palavra para você hoje nessa manhã. E eu vou mostrar para você o quanto que ser desunido não é de Deus. O quanto que ser desunido, isolado, não faz parte do propósito de Deus. E nos prejudica os filhos. E aí eu quero usar a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo representa uma família, irmãos, que o pai tinha um coração maravilhoso, um coração abençoador, mas os filhos eram desunidos. Diga, os filhos eram desunidos. E por serem desunidos, eles acabam perdendo a bênção. Em vez de serem abençoados, eles sofrem como se fossem amaldiçoados. Porque, preste atenção, tem coisas que nós praticamos, quase não sai, né? Tem coisas que a gente pratica que atrai as bênçãos do Senhor. Tem coisas que a gente pratica que atrai maldição mesmo, coisa ruim, aca para cima de nós e trava a nossa vida. Alguém já viu isso, gente? É impressionante. Então, em cima dessa parábola do filho pródigo, eu quero mostrar para você como Deus nos ama, apesar de nós, sabe, errarmos e também sermos desunidos. Eu quero te mostrar que Deus está sempre pronto a nos perdoar, a perdoar aqueles que se arrependem. E Deus, ele fica feliz conosco quando nós nos voltamos para Ele. Diga, Deus fica feliz quando nós nos voltamos para Ele. Então guarde isso. Vai ter momentos na sua vida, jovem, você que está me ouvindo aqui, né? Você que não é mais jovem, mas tem um espírito jovem. Quem não é mais jovem, mas é igual eu, tem um espírito jovem. Eu só tenho 46 anos, irmãos. Aleluia. Eu mergulho com eles, eu jogo bola com eles. Eu só não joguei que eu estou com... Só apareceu o negócio, depois de uma certa idade vai aparecendo os negócios na gente, né, Ana? Cadê a Ana? A Ana fica ali, apareceu uma bola do tamanho do limão aqui no meu joelho. E eu sou atleta, gente, eu jogo bola, né, Gilberto? Me ajuda. E aí saiu um negócio aqui no meu joelho, seu Gilmar. Tá ouvindo, Caio? Não ri não, Caio. E aí agora já fiz uma ressonância, eu vou lá levar para o ortopedista para ver o que é esse negócio, né? Aleluia, glória a Deus. O fato é, não ri não, pastor Roberto. Pastor Roberto está ali coçando a cabeça, só rindo, tentando disfarçar. Olha, irmãos, depois de uma certa idade as coisas vão aparecer, mas a gente tem um espírito jovem, né? E está no meio dos jovens, isso é revigorante, é motivador. Eu quero mostrar para vocês, usando aí a parábola do filho pródigo, irmãos, que nós não podemos ser desunidos, que andar fora da unidade não cabe a nós como cristãos, como homens e mulheres de Deus. Não cabe para jovem, não cabe para velho, não cabe para ninguém. Isso não faz parte
do reino no propósito do Senhor. Então, para recobrar sua memória, eu não vou ler o texto de Lucas, onde está registrado aí a parábola do filho pródigo, em Lucas 15, do versículo 11 a 32, eu não vou ler, mas eu vou fazer um resumo da história para te refrescar na tua cabeça. Amém, meus irmãos? Na sua memória. Então, a história, ela envolve um filho, ok? Que ele tinha o desejo de sair da casa do seu pai, de seguir a sua vida. Na realidade, é a história de um pai com 2 filhos. E um dos seus filhos pediu a sua parte por herança e pediu para ir embora, para cuidar da vida dele. Tem uma onda aí, né? Vai cuidar da sua vida, vai cuidar da sua vida. Ele foi cuidar da vida dele. Ele foi buscar o interesse dele, os sonhos dele. E aí esse jovem, ele gastou tudo que ele recebeu do seu pai por herança. Ele gastou com prazeres e ele acabou, sabe aonde? Na pobreza, diga pobreza. Ele gastou dissolutamente, a Bíblia diz, né, desenfreadamente com os prazeres. E aí depois disso, no lugar onde ele vivia, meus irmãos, esse lugar passou por uma terrível escassez de fome, ele não tinha trabalho, não tinha onde ficar, e o que ele conseguiu para ele sobreviver foi trabalhar com porcos. E isso para o judeu é o cúmulo do absurdo. Jamais o judeu pega em porco, mexe com porco. Ok? É uma tradição deles. Então, foi a consequência de aonde esse jovem chegou. E um detalhe, esse jovem, ele ficou com tanta fome, meus irmãos, que ele comeu a comida daqueles porcos. Então, veja a cena, um judeu cuidando de porco, isso é improvável. E um judeu comendo comida de porco, lavagem de porco, não. Ele comeu. Então, ele se lembrou da casa do seu pai, aonde os seus servos, os servos do seu pai, comiam muito bem. E aí ele se arrependeu e foi para a casa do pai. E o objetivo dele era pedir perdão do seu pai e pedir um emprego como servo. Imagina a cena. Você consegue imaginar? Então, quando o pai viu de longe o seu filho chegando, correu para ele e o recebeu com muita alegria. Eu fico imaginando a alegria desse pai. E aí o filho já pedindo perdão, tentando pedir um emprego para o pai interrompeu ele, chamou os servos, vestiu ele, colocou um anel no dedo dele e deu uma festa. Tamanha era a alegria daquele pai. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso, gente? Impressionante a reação daquele pai. O pai, ele não estava zangado, meus irmãos, nem desiludido. Ele estava feliz porque o seu filho tinha voltado em segurança. Qual é o pai que não se alegra, né? Quando o filho se volta, né, para casa de novo. Isso é bom demais. Que o Senhor guarde os nossos filhos. Cadê os pais? Digam amém. Aleluia, glória a Deus. Mas um detalhe, meus irmãos, quando o filho mais velho chegou do trabalho e viu aquela festa, ele ouviu através dos servos que o filho mais novo tinha voltado, e toda aquela alegria, toda aquela festança era para o seu irmão. Ele ficou muito zangado, e aí seu pai foi falar com ele, e o filho explicou para o pai: poxa, eu estou trabalhando aqui a vida inteira, pai, com você, para te agradar, e não recebo nada em troca. Agora esse daí, ele se sentindo injustiçado, né? Esse daí pega toda a parte dele da herança do Senhor antecipada, né? Vai e gasta de forma irresponsável, esse irresponsável, e o Senhor vem e recebe ele, dá uma festa para ele. Ah, não, ele ficou extremamente chateado. E aí o pai explicou para ele, né? Que tudo que ele tinha, que o pai tinha, pertencia também ao filho mais velho. E falou para ele que a celebração era importante ser feita porque o filho mais novo estivera morto para ele. Morto porque ele saiu sem rumo, sem direção, não é como hoje, né? O celular tem GPS, você monitora com videochamada. Meu filho só quer fazer videochamada, ele não faz mais SMS, a nova geração, né? Só videochamada. Não tinha isso. Então o filho dele estava morto para ele.
Alguém pode falar misericórdia aí? E esse filho havia voltado, gente. Imagina. Então o pai não estava celebrando os erros do seu filho. Diga, o pai não estava celebrando os erros do filho, mas sim sua mudança de vida. Aquele filho havia mudado e voltado para casa. Tinha que celebrar? Sim ou não? Sim, tinha que celebrar. Era preciso celebrar. Então, como introdução, essa parábola, irmãos, o que é uma parábola, pastor? Parábola é sempre uma pequena história que o Senhor Jesus usa para nos ensinar um princípio, para trazer para nós uma verdade absoluta. E o que nós aprendemos aqui? Jesus ele conta essa parábola do filho pródigo para explicar o relacionamento de Deus com o pecador. É incrível, irmãos, um Deus santo, sabe, grandioso. A Bíblia diz que a terra é o estrado dos seus pés. E de repente esse Deus se esvazia e se faz homem através de Jesus, seu filho, e morre por nós na cruz para nos reconciliar com Deus. Isso é algo extraordinário, e Jesus vem trazendo essa parábola para esclarecer isso. Essa parábola, ela aparece somente no Evangelho de Lucas, e numa sequência muito interessante de outras duas curtas, pequenas parábolas, como a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. Então, tomando como partida essas três parábolas, essa pequena trilogia trazida por Jesus fala sobre perdidos, diga perdidos, que foram achados. Diga que foram achados. Diga desunidos, que foram unidos. Está guardando isso? O Senhor está falando aqui. Essas três parábolas nos mostram isso. Essa parábola, meus irmãos, contada pelo Senhor, ela nos chama a atenção para quê? Para que a gente perceba o amor de Deus, a graça do Senhor, sabe, sendo liberada para todos aqueles que o buscam, para todos aqueles que se arrependem, para todos aqueles que creem no perdão do Senhor, no perdão dos seus pecados. E as imagens nessas três histórias, do pastor das ovelhas, da mulher que perde a sua dracma e do pai piedoso, aponta para Deus e a sua misericórdia, que resgata e recebe o seu povo arrependido, que se une a ele e se une aos seus irmãos. Por isso a importância, sabe, não desvalorize aniversário da sua família, dos entes queridos. Sabe, não desvalorize o aniversário da sua mãe, do seu pai, valorize. Natal, passar em família, a gente vê, sabe, esse mundo hoje cada dia desvalorizando o que é para ser valorizado e valorizando coisas que não tem nada a ver. Valorize o sentar na mesa, almoçar junto com a sua família, com seus pais, né? O final de semana, o culto acaba sempre às 11h30, para você poder se dirigir até a casa dos seus pais e passar com eles, né, um almoço, almoçar com eles. Olha que legal. Ou à noite, o culto acaba às 21h, dá para ir jantar com seus pais. Isso é extremamente importante, nós valorizarmos isso, irmãos. E é isso que essa parábola vem nos mostrando. Sabe, a gente vem percebendo a importância da união, dessa unidade, que aqui foi quebrada pela desunião. Eu quero mostrar também outro ponto importante para vocês, que remete à atitude correta de se considerar, meus irmãos, de forma preciosa a salvação dos outros. Como assim? Olha, passando por essa esfera de valores, irmãos, o valor de uma ovelha, o valor de uma moeda, o valor... Bateria aqui, ó. É o segundo culto que essa bateria dá pau. É bom trocar antes. Vamos olhar para cá.
Irmãos, então vou recapitular você. Nessa perspectiva das 3 parábolas, aonde se retrata uma ovelha perdida, uma dracma perdida e um ser humano, um filho perdido, a ênfase aqui é dada às pessoas do reino de Deus. Jesus realça aqui que é apropriado, meus irmãos, nós nos alegrarmos, ter alegria pelo arrependimento dos perdidos que se retornam ao lar e decidem viver em união. Então nós estamos falando de algo aqui que estava sem rumo, sem propósito, desunido, sem unidade, sem união. Então foram encontrados, foram achados. É importante nós percebermos que isso faz toda a diferença na vida dos nossos filhos. Até onde nós estamos dispostos a buscar. Eu tive pregando numa igreja no sul do país, no início desse ano, e veio um pai falar comigo e falar para mim: pastor, eu estava quase desistindo do meu filho, mas depois que eu ouvi a sua pregação, eu me posicionei em não desistir, eu vou lutar por ele. Porque, gente, cá para nós tem filho que dá muito trabalho. Tem filho que dá muito trabalho. Meu Deus do céu. Não coopera com os pais, não ajuda, é completamente desunido, vive isolado dentro de casa, só dá trabalho, bagunça a casa, não compra as coisas, não responde os pedidos das mães, da sua mãe, do seu pai. Misericórdia. Sabe, muito difícil lidar com um filho assim. Tem que ter muito amor de Deus. E esse pai chegou comigo e falou: pastor, eu estava a ponto de desistir já do meu filho, dá um basta, porque mandar ele embora de casa, que não aguentava mais. Mas essa palavra confortou meu coração. Deixa eu falar uma coisa para você, pai e mãe: só o amor de Deus para suportar isso. Só o amor de Deus. E a figura aqui desse pai é exatamente essa importância nos é mostrada. Jesus aqui, meus irmãos, através dessa parábola, ele estava buscando trazer uma ilustração, mostrando a advertência aos perdidos, aos religiosos e fariseus da época. Por quê? Porque eles não tinham esse acolhimento bondoso em relação aos pecadores arrependidos. Sabe, do jeito que é difícil lidar com filho assim, com discípulo assim, meus irmãos, ao mesmo tempo nós temos que ter um coração quebrantado para receber esses filhos que estão arrependidos. Quem lembra da história de Paulo aqui, que se chamava Saulo? Ele era um perseguidor da igreja. Quando ele teve uma experiência com o Senhor, caiu por terra, ficou cego por alguns dias e recebeu Jesus na vida dele. Ele então prontamente batizou, e aí ele começou a pregar, e os cristãos ficavam com medo dele, ninguém acreditava nele, na mudança dele. Como assim aquele que matava, perseguia, estava lá testemunhando a morte dos cristãos, de Estevão, por exemplo, e agora está pregando? Não vou não, isso é uma armadilha. Já viu quando as pessoas convertem? Quando as pessoas mudam de vida e a gente não consegue acreditar na transformação delas? Irmãos, Barnabé acreditou na mudança, na transformação de Saulo. Foi lá, abraçou ele, Paulo, e caminhou com ele por muitos anos. Isso é precioso. Então, é importante, irmãos, nós também contextualizarmos tudo aqui que é referido nessa parábola do filho pródigo, que nos mostra que Jesus tem um público diversificado. Diga: Jesus tem um público diversificado. Então, por um lado, nós temos os religiosos, os fariseus, e do outro lado estão os publicanos, os pecadores. Meus irmãos, uma conduta imoral esses publicanos pecadores tinham, que contrariava completamente a lei de Deus. Portanto, eles eram desprezados pelos judeus, pelos fariseus. Impressionante. E eles tinham também, por isso, eles eram totalmente excluídos das atividades religiosas dos judeus. Eles eram marginalizados.
podemos dizer assim, pelas pessoas boas, eles eram desprezados, eles, eram desconsiderados perante o povo judeu. Resumindo, eles eram considerados como escórias da sociedade. Diga, escórias da sociedade. E aí, meus irmãos, ao se aproximarem de Jesus, aqueles homens se arrependiam, aqueles pecadores. E sabe como Jesus os recebia? Com perdão, os abraçando. Então deixa eu falar uma coisa aqui para você. Nós precisamos de ter muito cuidado para não viver os dois extremos. Aqueles pecadores que nunca se arrependem dos seus pecados e aqueles religiosos, santo imaculado de Jesus que não se relaciona com ninguém, porque julga todo mundo, considera todos pecadores. Aqui, meus irmãos, nessa parábola nós vemos que os que estavam perdidos foram achados. Eu quero, de uma forma bem prática para você, te descortinar os personagens dessa parábola. Primeiro, essa parábola fala de um pai. Pode ser você, pai, mãe, eu aqui, está aqui. Esse pai aqui representa o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai celestial, aquele pai amoroso que espera, aquele pai que dá perdão total para o filho, que o recebe com alegria. Posso ouvir um amém? Amém. O segundo personagem é o filho mais novo, aonde a história circula em torno dele. Ele se assemelha aos perdidos e transgressores, aquele seu parente, aquele seu amigo, talvez até você que está me ouvindo aqui nessa transmissão, você está perdido, sem rumo e decisão. Mas um detalhe, um perdido que decide buscar, meus irmãos, o seu pai. E um detalhe, quando ele se volta para o seu pai, ele que se havia perdido, o seu pai jamais se esquece dele e o recebe de braços abertos. Isso é algo poderoso. Quero dizer uma palavra para você: nada preenche o vazio que tem dentro de você, a não ser Jesus. Estava orando aqui ontem, eu estava orando, orei por uma jovem aqui, Deus me deu uma palavra profética na vida dela, que o que ela buscava no mundo, ela não ia achar. E Deus me mostrou que ela continuava buscando no mundo. E eu falei para ela: você continua buscando, você continua insistindo, mas isso não vai satisfazer o teu coração. Só Jesus vai satisfazer. E eu falei para ela: mas sabe o que é melhor ainda? Deus está te esperando. A hora que você se voltar para Ele, Ele está te esperando. Profetizei na vida dela, chorou. E aí eu falei: mas só que isso pode ser agora também, se você quiser. Aí deixei ela meditando, refletindo. Sabe, irmãos, se Deus não rejeita o pecador, quem somos nós para rejeitar? Parece ser até maligno, é algo diabólico um pai querer que o filho vá embora de casa, querer que a filha tome o seu rumo, suma da sua presença. Irmãos, mas o fato é que ninguém pode julgar ninguém, é cada circunstância, é cada situação. Eu estou aqui hoje não para te trazer uma palavra de julgamento, mas te trazer uma palavra de consolo, que o nosso Pai Celestial recebe, ainda que seja esse filho mais novo, que representa o vil pecador, aquele que, se entrega para o pecado, para a vida de servidão, irmãos, do Egito, perdido completamente. Ao se arrepender, ele é recebido completamente pelo Senhor. Quero liberar essa palavra hoje na sua vida, pai. Mãe, receba a força do Senhor para cuidar do seu filho, para insistir na vida da sua filha. Eu quero até abrir um parênteses aqui e ter um testemunhado para os líderes. Nós estamos vivendo dias, irmãos, que na minha época a gente pregava, as pessoas se convertiam assim, no estalar de dedos. Impressionante. E mudava de vida radicalmente, seguia firme, batizava, fazia os cursos da igreja. Meu Deus, impressionante. Eu vi isso.
Goiânia, a gente pregava no culto, o pastor Aloysio, o pastor não fazia os apelos, era 200, 300 pessoas que iam na frente, uma loucura. Hoje em dia a gente prega uma luta para levar na célula, uma luta para levar no encontro. Meu Deus do céu! E aí a gente prega, a gente insiste. E sabe o que eu tenho percebido ao longo desses 7 anos, pastoreando aqui em Vitória? Irmãos, que tem gente que levou 2 anos, 3 anos, a gente persistindo, insistindo na vida da pessoa, convida para o encontro, não vai. Tem gente aqui que foi só no 5º, 6º encontro com Deus. Tem gente aqui que já passou por 6, 7 encontros com Deus e ainda não mudou de vida, não está aqui agora. Eu, irmã, você vai de novo? Eu vou, pastor, estou com vontade. Então vá, Deus te abençoe. Mas não muda de vida. Nós estamos vivendo dias, irmãos, que nós temos que ser como esse pai amoroso. Você consegue imaginar esse pai? Esperando, vou até sentar para mostrar para vocês como que esse pai fez. Você igual os pregadores modernos, estou no culto de jovem, né? Aleluia. Pregar sentado hoje. Aleluia. Vamos ter uma conversa aqui. Ó, despertador. Eu fico imaginando esse pai na porta da fazenda dele, irmãos, esperando aquele filho. 1 ano, 2 anos, porque ele levou muita grana. E ele levou um tempo para gastar aquele dinheiro. Não gastou do dia para a noite. E eu fico imaginando aquele pai ali trabalhando na fazenda e sempre olhando para o horizonte. Porque não tinha Uber não naquela época, nem ônibus, nem Transcol, avião, não tinha essas coisas. Mas a Bíblia diz que quando o pai viu o filho vindo no horizonte, ele saiu correndo até ele. Eu não tenho medo de ser espontâneo, não. Tem alguns irmãos que eu vejo entrando por aqui, voltando, eu corro, abraço mesmo, porque eu tenho o mesmo sentimento de filhos que haviam sido perdidos. Mortos, estavam mortos para os propósitos de Deus e foram achados novamente. Como que você reage? Qual é a sua atitude perante aqueles que estão perdidos? A sua atitude é como a do filho mais velho, que é o meu terceiro personagem aqui. Todo mundo foca só no filho mais novo, mas tem um filho mais velho. O que ele ilustra? Ele ilustra aquele do espírito orgulhoso e depreciativo, irmãos, que os religiosos têm, né? Aquele fariseu que detesta a presença dos pecadores, misericórdia, não quero saber, não quero estar perto dessas pessoas, e se julgam seus melhores e mais indignos que os outros, e mais dignos, do que os outros. Isso é muito sério. Sabe, aquele sentimento de superioridade, de se achar melhor que os demais. Então você vê aqui 2 extremos, um completamente perdido e o outro completamente se achando. Mas um detalhe, não desfrutava do favor de Deus. Quem está atrás do favor de Deus aqui? Nós não andamos, irmãos, segundo o nosso próprio entendimento. Eu quero fazer uma aplicação prática dessa parábola, onde Jesus expressa completamente o seu amor incondicional e que alcança os desobedientes, que alcança os desunidos, aqueles que se isolam. Então você observa um filho que foi embora, desunido, e um outro filho que estava dentro da casa também desunido com o pai. Quem percebeu isso? Todos os 2 desunidos. Está dentro de casa, está com o pai, está trabalhando com o pai, também completamente desunido. Desunido com seu irmão que voltou, em vez dele se alegrar, ele ficou chateado. Desunido com o pai, achando que o pai não dá nada para ele, sendo que está tudo ali disponível. Então nós observamos aqui uma primeira coisa, que Deus é o nosso Pai,
e que tem filhos diferentes no seu lar. Ele ampara, cuida e dá segurança, unidade e companhia leal a todos os seus filhos. Minha mãe sempre dizia, nós somos 3, eu sou o do meio. Minha mãe, eu ficava aplicando com a minha mãe, e aí mãe, você ama mais a Michela, né? Minha irmã mais velha. Não, menina, eu gosto dos 3. Mãe, você ama mais o meu irmão mais novo, né? Eu sei, eu sou o do meio, eu sou esquecido. Não, eu amo os 3. Minha mãe, a vida inteira. Já viu o filho que gosta de implicar com eu? Eu implico com a minha mãe muito assim. Eu gosto dos 3. Richard, não fala isso, por favor. Ela nunca admitiu que gostava mais de um, ela sempre falou, eu gosto dos 3. Agora gosta de forma diferente, né? Expressa de forma diferente. Aí meu irmão diz para minha mãe que ela gosta mais da minha irmã e de mim. Aí a minha irmã diz para minha mãe que ela gosta mais dos 2 meninos dela, o mais novo e o mais velho. É uma confusão, mas minha mãe está sempre ali, igual Deus. Gosto de todos, de igual modo. Amo todos. Amém? Nós temos que parar com esse negócio, com essa meninice. Sabe, Deus ama você, meu irmão. Deus ama você. E essa parábola aqui é expressão disso. Quando nós pecamos, nós somos como o filho pródigo. Nos isolamos, abandonamos o nosso pai e desperdiçamos a vida. Esse jovem, ele desperdiçou a vida a partir do momento que ele decidiu caminhar em direção ao pecado. Ele abandonou a relação com seu pai, com a sua família, com a família da fé. Pode prestar atenção, quando o pecado entra na sua vida, primeira coisa que você faz, você fica indiferente com a sua família. O que você tem, homem? Você está estranho. Marido, o que você tem, mulher? O filho, né? Meu filho, o que você tem? Você está estranho. Fica um negócio estranho, esquisito. Aí se isola no quarto, né? Só chega para dormir, não senta mais na mesa para comer juntos. Ninguém vai falar misericórdia, não? Isso é um fato, irmãos. É desse jeito. Se a isola da célula, começa a falhar a célula, começa a faltar a célula, o líder liga: jovem, cadê você? Estou precisando de você aqui. Não sei, fica arrumando desculpa. Pode ver, é pecado. Dispersa, se afasta, troca o ser filhos por ter herança. Você está aqui atrás de quê? De reforçar a sua identidade de filho, de que você é filho amado? Ou você quer o que Deus tem na mão, é a herança do que Ele tem para ti? É muito melhor ser filho, irmãos. Ser herdeiro. Nós desprezamos a família de sangue e a família da fé. Desprezamos os nossos dons e talentos em troca do tesouro mundano. Todos aqueles que abandonaram o caminho do Senhor, a família de sangue, a família da fé. Lá em Manaus a gente diz roer uma pupunha. É um fruto que você come roendo, tem que arrancar com o dente, não é fácil de comer não. Sofreram na carne. Estava ouvindo aqui o testemunho do Jonas, o Beiro Jonas, ele falando do testemunho dele, que por um tempo ele se afastou dos caminhos do Senhor. Terrível o que ele passou, o que ele sofreu, e rapidamente voltou. Porque para ele não dava, ele não se encaixava lá fora. Jovem, presta atenção, não foi para isso que o Senhor te chamou. O pecado, ele destrói a vida e ele acaba com as bênçãos de Deus, que Deus nos dá. Quem já percebeu isso? Quem já percebeu? Quer ver uma coisa? O divórcio na vida de um homem, de uma mulher, é uma desgraça. Destrói, acaba com tudo. Os bens se perdem todos. Ninguém vai falar misericórdia, não? E leva a pessoa a viver como? Meus irmãos, viver de uma forma isolada, sabe, de tudo e de todos. Resista a isso, resista ao pecado, resista ao isolamento. Eu liberei uma palavra aqui na sexta-feira, eu falei: jovem, o seu lugar é aqui. A força na unidade. Jovem, você só vai conseguir vencer se você fizer parte dessa turma dos radicais livres. Do contrário, pode esquecer, você vai ficar patinando.
E eu estou falando por experiência própria, me converti com 17 anos. 17 anos eu me converti. E o que me sustentou foi a irmandade, foi a turma com quem eu andava. E cuidado, não é com qualquer turma não, porque tem uma galerinha que está nas igrejas, não vou falar só na nossa, né? Tem jovens que frequentam a igreja, mas só é oba-oba. Só oba-oba. Só brincadeira. Pega ele aí, Jesus. Pega ela. Na hora do vamos ver, na hora de orar, sala de oração, cadê o crente? Sumiu. Escafedeu-se. Foi-se. Sabe Deus para onde? Misericórdia. E olha, na terra longe do Pai, há fome de valores, meus irmãos, de sentido para viver. Sim, fome de esperança, fome de unidade e de relacionamentos verdadeiros. Eu só encontrei relacionamentos verdadeiros dentro da igreja. No mundo não encontrei não tenho nenhum amigo mundano da época que eu não era crente. E tinha amigos na escola, né? Mas nenhuma amizade perdurou. Os amigos verdadeiros e relacionamentos de verdade eu encontrei na vida da igreja. Pastor, o senhor nunca se frustrou com nenhum relacionamento da igreja? Já. Mordida de ovelha dói, irmão. Já fui apunhalado pela costa, pastor? Já fui apunhalado pelas costas, traído. Não foi uma vez não, foram várias vezes. Mas sabe o que me consola e me conforta? Que ele passou por tudo que eu passei. Ele foi traído pelos discípulos dele, por que eu não vou ser traído? Né? Eu não sou melhor que ele. Ele me conforta. E ele me faz acreditar que existem pessoas sérias de verdade, homens de Deus, mulheres de Deus. E aí eu digo para você, encontrei e continuo encontrando amigos de verdade, relacionamentos de verdade, para propósito do reino. Eu posso ouvir um amém, glória a Deus? Essa história nos mostra que quando ele caiu em si, isso fez a diferença. Às vezes, meus irmãos, nós sofremos muito por passarmos por certas crises, mas tem crises que é importante nós passarmos e elas são saudáveis, porque elas fazem a gente cair em si. O jovem aqui caiu em si, depois que ele sofreu, passou fome. Meu Deus, que Deus é esse? É o mesmo Deus. Deixou o jovem passar fome porque quis. O pai estava lá esperando. O nosso Deus está sempre de braços abertos para nós. Esse início desse ano chegou um jovem aqui, veio da nossa igreja da Bahia. Eu nem preciso pedir o relatório do pastor de lá, ele mesmo me falou: pastor, meu relatório é esse, eu minto, eu engano, eu nananana. Tá bom, irmão, e agora? Eu quero mudar de vida, pastor. Eu falei, então você tem porta aberta comigo, pode contar comigo. Vai para a célula, se firma na célula, vai caminhar direitinho e você vai ser acompanhado, vai ser discipulado. Não durou 2 semanas. Não durou, demos toda a estrutura para ele. Falei para ele, aqui tu não tem que pedir dinheiro emprestado de ninguém, aqui tu não vai enganar ninguém que eu estou de olho em ti. Eu te ponho para fora, eu falei para ele. Tu entendeu? Não, pastor, eu entendi. Então tá bom. Estou acreditando em você. Durou 2 semanas. Sumiu. Eu e o líder dele fomos atrás, ligamos, o casal de líder foi lá no trabalho dele, já tinha dado pino para lá. A confusão. Preste atenção, para que haja mudança tem que haver arrependimento. E só há arrependimento quando a mensagem é pregada. Por isso que nós temos que pregar a mensagem. Por isso que você precisa pregar o evangelho. É assim que as pessoas vão ser transformadas. Reconhecer que o melhor lugar para se estar é na presença do Senhor. Isso faz toda a diferença. O melhor lugar para se estar é aqui, com a família da fé, com o corpo de Cristo. Isso é proteção para você, meus irmãos. Isso aqui,
Pastor, não tem um problema nenhum. Glória a Deus, isso é um investimento que você está fazendo para o futuro. Para quando vier a luta amanhã, você tem com quem contar. Com quem pode orar por você, isso faz toda a diferença. O filho pródigo, ele voltando para casa, ele representa quem se arrepende dos seus pecados, pedindo perdão para Deus, para viver em união, em unidade de volta com seu pai, com seu irmão. Meus irmãos, Deus sempre toma a iniciativa em nos perdoar. Quem crê nisso, diga amém. E Ele espera ansioso o retorno dos seus filhos. Sabe, essa sensação que eu tenho cada vez que eu me ajoelho, cada vez que eu me volto para o Senhor, eu sinto isso, o Senhor me abraçando. Eu levantei a mão agora, olhei ali para o horizonte, já vi que os jovens quebraram uma das nossas janelas ali, ó. Tá um buraco ali, ó. Misericórdia. Pastor, já tem que exercitar o perdão, né? É assim, tá pregando. A gente liberou o prédio para os jovens se hospedar. Eu falei, obreiro, olha, vigia, fala para eles, né? Cuidar das coisas. Quebrou a janela ali, uma janela no alto assim. O que tem a ver? Sabe Deus como é que foi? Mas tá vendo, irmãos, que o perdão tem que ser exercitado sempre? Vou descobrir para ver quem que é o pai para mandar arrumar a janelinha. Aleluia. Glória a Deus. Tem consequência, né? O pastor perdoa, mas tem consequência. Aleluia. Meus irmãos, Deus fica muito feliz em perdoar quem se arrepende. Ele acolhe com amor e carinho, sem guardar rancor. Acredite nisso, esse é o nosso Deus. A Bíblia diz que o pai foi correndo ao encontro do filho. Isso é a demonstração do perdão total, da restauração, do relacionamento de unidade que nós temos com o Senhor. Eu falei para os jovens e quero repetir aqui. Vocês só vão ter unidade com a galera dos radicais livres, com a sua liderança, se você tiver unidade com seus pais. Se você tiver unidade com seus irmãos de sangue. Você não tem unidade com a sua família, quer ter unidade comigo. Com a família da fé, não vai ter. Aí tem gente que é desunido em casa, é desunido, né, no casamento, é desunido com os amigos, vai ser desunido na célula e na igreja também, não se importa. Não se importa. Meus irmãos, sempre que alguém se arrepende, Deus faz uma festa. Por quê? Porque Ele restaura e transforma, dando uma segunda oportunidade de vida para a pessoa. Nós devemos nos alegrar sempre quando alguém se converte no nosso meio, se converte nos nossos cultos, nas nossas células. Você tem que se alegrar, é o que acontece. E eu encerro a minha pregação falando para você um pouco do filho mais velho. Assim como os fariseus legalistas, nós também podemos ser como o irmão mais velho, que também era desunido. Ele estava dentro de casa, ele não saiu de casa, ele não deixou seu pai, mas ele era desunido. Quando nós somos obedientes a Deus, nós não podemos ficar nos julgando melhores que os demais irmãos. Lembra aquela parábola aonde o pecador bate no peito e diz: "Sê propício a mim, pecador, Senhor". E o outro, né, erguia a voz e dizia: "Eu oro, eu jejuo, eu dou o dízimo". Quem que voltou justificado, irmãos? O que se arrependia e pedia: "Senhor, sê propício a mim, pecador". Então, como filhos, nós devemos nos lembrar do amor incondicional do nosso Pai, sempre que nós somos amados. Hoje em dia eu falo para o Isaac: "Papai te ama, meu filho". Ele fala: "Eu sei disso". Toda vez que eu vou levar ele para a escola, eu digo: "Papai te ama", beijo a cabeça dele, libero ele. Aí ele fala: "Eu sei". Mas mesmo assim, ele sabendo, eu falo que ele é amado. E ele, para que nunca ele tenha certeza desse amor, a incerteza desse amor, pelo contrário, para que ele tenha sempre certeza desse amor. O amor de Deus por mim, por você é incondicional. Deus não nos ama
por alguma coisa que a gente faz para ele. Aquele filho mais velho achava que tudo que ele fazia, né, era por isso que ele era amado. Não, 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 não. Deus nos ama porque nós somos simplesmente filho. Nós somos família. Olha para o lado aí, ó. Deus tem te dado uma família da fé. Olha aí. Glória a Deus por isso. Você vê isso como um privilégio? Meus irmãos, assim como Deus perdoou aos perdidos, todos nós também devemos perdoar e nos alegrar na salvação dos pecadores. Esse ano, 2023, o ano da casa cheia. Sabe como que vai ser cheia essa casa? Como que vai ser cheio os 2 cultos dessa casa? Como que vão ser cheias as microigrejas, Vila Velha, Serra, Cariacica e Vitória à noite aqui? Sabe como? Com pecadores, que nós vamos pregar para eles, e eles vão se arrepender, e nós vamos perdoar eles, vamos mostrar para eles o perdão de Deus, e assim eles vão se achegar. Nós estamos preparando a casa, continuamos preparando a casa, e estendendo esse alargamento das estacas para as cidades, né? Não temos nada ainda em Vila Velha, temos só a garagem lá, a área do Renato. Aleluia, glória a Deus. Lá na Serra, né, com o André no terraço da mãe dele lá. Aleluia, glória a Deus. Em Cariacica é a garagem da irmã lá com o Gilberto. É assim. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Deus vai fazer. Deus vai fazer, porque Ele é Pai, Ele é o principal interessado, Ele é o Pai amoroso. Então a nossa atitude não é de julgar ninguém que vai adentrar por aquela porta, não. Pelo contrário, a nossa atitude é de amor, de perdão para com esses pecadores. Olha, é muito fácil eu e você nos sentirmos injustiçados. Esses injustiçados aqui está ligado à inveja que o filho mais velho teve do mais novo. Quando outras pessoas menos indignas é abençoada por Deus. Não, não veja assim dessa forma. Sabe, meu irmão mais novo, 4 anos mais novo que eu, minha mãe dava presente para ele, e eu sentia que às vezes aquele sentimento queria brotar, que ele era o preferido, mas eu rejeitava aquilo, eu falava, não, é meu irmão, que bom que ele está sendo abençoado. Era como se fosse eu mesmo. Alô? Muito triste, irmãos. Sabe, quando usurpamos a coisa do outro aqui. Como que o irmão pode botar o olho numa irmã casada, que é esposa de um outro irmão? Isso é muito sério, irmãos. Sabe, não pode. Mulher de amigo meu é um homem, eu não ponho os olhos, não quero saber. Isso é uma coisa de dignidade, de caráter. Sai de perto, procura outro rumo. Isso é diabólico. Não, irmãos, não podemos dar ênfase e vazão para esse tipo de prática. Estamos sujeitos, porque tem marido que é grosso, ignorante com a esposa, e vem um falando mais mansinho. Misericórdia, mas nada justifica. Nós temos o Senhor na nossa vida, irmãos. Nós andamos em família, nós andamos em discipulado, nós confessamos, é melhor confessar, irmãos, uma tentação do que confessar um pecado. Jovem passa muito por luta, né? Eu quero encerrar falando, nada melhor do que andar com os irmãos mais velhos e poder ter aqueles a quem nós recorremos. Quando nós abandonamos o pecado, a inveja, o rancor, nós vemos que Deus também nos dá, meus irmãos, muitas bênçãos, e que nós podemos aproveitar todas elas. Nós não temos motivo para sentir inveja de ninguém, porque nós somos amados. Amém? Eu queria terminar essa pregação. Equipe de louvor, pode subir aqui. Eu quero terminar essa pregação hoje falando para você. É necessário que a gente tenha uma atitude hoje aqui, de ser unidos uns com os outros. Começando, sabe aonde? Lá em casa. Depois na nossa célula, depois aqui.
Se você é unido com a sua família de sangue, mas não é unido com a família da fé, você está perdendo a oportunidade. Se você é unido com a sua família de sangue, com a sua célula, mas não é unido com as suas células, com o culto, você é desunido. Se nós aqui como igreja, em Vitória, Videira, não somos unidos com a Videira de Goiânia, esquece, somos desunidos. Eu gosto do meu discipulador, eu não gosto do pastor John Richard, você é um desunido. Eu gosto do pastor, não gosto do obreiro Jonathan, você é um desunido. E não vai crescer, e não vai prosperar, e não vai atrair bênção para você. E olha, não precisa ninguém te amaldiçoar, você mesmo já está amaldiçoado. Pelas suas escolhas, diga cruz credo. Deus que me livre. Eu quero é bênção, quem quer bênção aqui? Então vou te dar uma chave hoje. Quem quer bênção mesmo? Deixa eu ver. Renuncia à desunião da tua vida. Seja unido com o seu cônjuge, seja unido com seus pais, seja unido com seus filhos, seja unido com a sua liderança, seja unido com a sua célula, seja unido com a sua igreja, seja unido em tudo que for. Olha para mim, eu não deixo subir nesse púlpito discipulador que não oferta, para falar aqui de oferta, eu não deixo, porque para mim é uma hipocrisia. Eu não deixo discipulador subir aqui para falar qualquer coisa que seja, que não esteja vivendo e praticando. Por isso que a gente vai aumentando o padrão. Antes, todos os líderes, quem percebeu? Todos os líderes faziam abertura, davam o dízimo, a gente elevou o nível agora. Agora é só os discipuladores, e discipuladores em treinamento. Estamos elevando, daqui a pouco vai ser só pastor que sobe aqui. E pastor, depois que põe pastor, pode tirar? Pode. Se não andar na linha, dá um tempo para ajustar o que for preciso, para depois voltar. Tem que ter um mínimo de padrão, irmãos. E a gente quer viver esse padrão da unidade. Nós rejeitamos a desunião. Queria que você ficasse de pé no seu lugar comigo, enquanto a gente canta um cântico. E eu queria que a gente começasse pelos jovens. Você, jovem, que tem andado longe da comunhão dos demais jovens da igreja, longe da célula, longe do culto. Queria te chamar para vir aqui na frente hoje, para quebrar essa desunião na tua vida e tomar uma decisão de renovar hoje aqui a sua unidade, de andar unido com os seus. Não é unido com qualquer um da rua, não. De andar unido com os seus. Quem são os meus, pastor? Aqueles que Deus põe na minha vida, aqueles que Deus me deu, meu pai, minha mãe, meus irmãos de sangue, minha igreja, meus irmãos da fé, minha célula. Eu vou andar em unidade, eu vou estar junto. Eles vão jogar bola, eu vou com eles. Eles vão jogar vôlei, eu estou com eles. Eles vão comer um churrasco, eu estou junto. Eu vou estar com eles. Eu não abro mão disso. Essas 2 semanas, pastor, mas fica caro vir para a videira. Sai todo espírito de miséria, todo espírito de escassez, de avareza, em nome de Jesus da sua vida. Essas últimas 2 semanas, irmãos, eu fui em Goiânia reunir com o meu pastor, e fui em São Paulo reunir com os pastores da videira da Vinha do Sudeste. E não gasta-se pouco não, gasta-se muito, mas fui e vou quantas vezes forem preciso, porque eu sou unido com eles. União não é só falar da boca não. Te amo, irmão, conta comigo, conta nada, tá frito. Como diz em Manaus, tá lascado, porque não pode contar. Na hora do vamos ver, não conta. Eu quero ver hoje aqui quem ama de fato e de verdade. Posicionar hoje aqui, começando pelos jovens. Eu quero andar em unidade. Vem aqui na frente que eu quero orar pela sua vida. Vamos adorar o Senhor.